Olá, a dica de hoje diz respeito ao atraso no envio das prestações de contas parciais e desaprovação de contas de campanha. Em julgado relativo às eleições de 2018, o TSE entendeu que o atraso no envio das prestações de contas parciais não enseja a desaprovação automática das contas de campanha. Nesse caso, cabe à Justiça Eleitoral analisar as justificativas e as consequências dessa irregularidade. No caso, diante do atraso no envio dos relatórios parciais, o Tribunal Regional Eleitoral aprovou com ressalvas as contas de campanha prestadas por uma candidata ao cargo de deputada federal nas eleições de 2018. No recurso especial, insatisfeito com a decisão prolatada pelo Tribunal Regional Eleitoral, o Ministério Público pediu a reforma do acórdão para que as contas fossem julgadas desaprovadas com base na intempestividade da apresentação das contas parciais. É importante lembrar que a legislação eleitoral, de fato, incumbe aos partidos políticos, coligações e candidatos o dever de apresentar relatórios parciais referentes à arrecadação e aos gastos de recursos na campanha. É esse o teor do artigo 28, parágrafo 4º, incisos 1 e 2 da Lei das Eleições. Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são de fato obrigados, durante as campanhas eleitorais, a divulgar no site da Justiça Eleitoral os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha. E essa comunicação deve ser feita em até 72 horas, contados do seu recebimento. Também é obrigatório, nos termos desse mesmo parágrafo 4º, a entrega de relatório discriminando as transferências do fundo partidário, os recursos em dinheiro, os estimáveis em dinheiro e os gastos realizados. O ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, que foi o relator do recurso especial, afirmou que o atual entendimento do Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de que o atraso no envio dos relatórios financeiros e das contas parciais ou a sua entrega com algum tipo de inconsistência não conduzem necessariamente à desaprovação das contas. É importante considerar que deverão ser verificados quando da análise do exame final das contas, no caso concreto, a extensão da falha e o comprometimento do controle exercido pela Justiça Eleitoral decorrentes da intempestividade ou de algum tipo de inconsistência verificada. Perceba que não foi dito que o atraso não pode gerar a desaprovação. A grande questão aqui é que o só fato da prestação de contas ter sido entregue de forma intempestiva, sem a verificação de outros elementos que contribuam para a configuração de algum impeditivo na análise e na correção das contas prestadas, não pode gerar automaticamente a desaprovação das contas. Ficou consignado na decisão que, com base no acórdão de origem, somente 2 relatórios financeiros foram apresentados de forma intempestiva. E mesmo assim, com apenas um dia de atraso. Dentro desse contexto, entendeu-se pela inexistência de gravidade suficiente para ensejar a desaprovação das contas. É importante registrar que o ministro Edson Fachin, mesmo tendo acompanhado a decisão colegiada, pontuou de forma assertiva que a prestação de contas parcial, além de assegurar a transparência das contas, possui um viés informativo, pois auxilia a formação da convicção do eleitorado. Nessa mesma esteira, ele afirmou que a omissão de informações em prestações de contas parciais e nos relatórios financeiros acarretam prejuízos irreparáveis à formação da vontade do eleitor. E, nesse sentido, constituiria gravidade suficiente para autorizar a desaprovação das contas de campanha, desde que não fossem acolhidas as justificativas apresentadas e que as inconsistências e a intempestividade fossem suficientes para comprometer
a transparência das contas. É importante perceber que a análise da intempestividade na apresentação das contas parciais deve ser analisado caso a caso, de modo que só assim seja possível determinar com precisão as consequências da irregularidade. Para evitar dor de cabeça, entreguem as prestações de contas dentro do prazo. Isso fará com que vocês não precisem futuramente se preocupar em corrigir erros que são facilmente sanáveis ao longo da campanha. Espero que tenham gostado da dica. Sigam as nossas redes sociais e até a próxima.